falou que a ideia da gente conversar aqui era conversar um pouco sobre amizade, e aí a gente pensar na sequência, aplicando um pouquinho sobre amizades em tempos virtuais, para a gente pensar no momento que nós estamos vivendo e de que modo que isso facilita ou dificulta as nossas amizades. Então, eu pensei em a gente fazer o seguinte aqui, Lucas, eu não sei como que você pensou a divisão de temas, se tem alguma outra parte depois, mas eu pensei em a gente fazer uma introdução, fazer uma devocional para dar uma olhadinha sobre algo sobre amizade, e na sequência a gente abrir para o pessoal participar, e aí a gente tentar colher junto com o pessoal essas percepções sobre como que a gente tem vivido a amizade nesse tempo. Pode ser? Tranquilo, Thiago, está perfeito. Assim mesmo. Então, beleza. Seguinte, gente, queria pedir para vocês pegarem suas Bíblias aí e abrirem no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. A gente vai dar uma olhada em 3 versículos que a gente encontra aqui nesse discurso de Jesus, um discurso sem dúvida singular de Gente, vocês vão Jesus. matar o cachorro. Ó, quem for administrador aí, se quiser mutar ou remover o Breno, é só clicar ali em cima e isso. Olha. Esse discurso que a gente tem aqui de Jesus em João capítulo 15 é um discurso extremamente importante, dentre todos os que Jesus fez, por uma questão bem particular. É um dos últimos momentos de Jesus antes da sua morte. E a gente está falando de muita lucidez quando a gente está falando das últimas palavras de alguma pessoa antes da sua morte. A gente está falando especialmente quando existe a consciência de que a morte está chegando, como era o caso de Jesus, a gente está falando de um momento em que não há tempo para você, não há tempo a perder com futilidades, com coisas simples, não tem tempo para você se preocupar com o que os outros vão achar de você só tem tempo para aquilo que é essencial. As palavras ditas antes da morte, elas costumam ter esse caráter de urgência, de que aquilo que está sendo dito, de fato, é importante, é essencial, elas não têm floreios, elas não têm detalhamentos, porque elas vão direto ao ponto, porque o tempo passa a contar e é muito curto. E de modo surpreendente, a gente tem Jesus falando sobre algumas coisas aqui, nesse último discurso, que talvez a gente não imaginaria Jesus falando em um discurso antes da sua morte. Talvez não seriam as palavras que eu e você acharíamos que Jesus falaria antes da sua morte. Jesus fala sobre vários temas com seus discípulos, a preocupação essencial dele é com os discípulos, é com as condições que eles têm de continuar aquilo que ele começou, e especialmente de ajudá-los a entender a singularidade do momento que eles estão vivendo. Especialmente ajudá-los, parece que Jesus sabe que os discípulos vão passar naquele momento por uma tribulação muito grande, uma prova de fé muito grande ao ver o seu Messias morto. Então, ele tem uma preocupação especial em cuidar dos discípulos, em acalentar, em preparar o coração dos discípulos, e nesse contexto, Jesus fala sobre amizade. Nesse contexto, Jesus traz 3 declarações bem interessantes sobre amizade, e eu queria ler com vocês do versículo 9 até o versículo de número 17, e depois a gente vai se concentrar em 3 versículos específicos, tá bom? Mas, inicialmente, para você ter uma noção do contexto, vamos ler João capítulo 15, do versículo 9 até o versículo de número 17. Alguém gostaria de ler? Alguém quer ler esse texto aí? Vou mudar a pergunta. Preciso que um voluntário leia esse texto para mim, gente. Eu posso ler. Sabia, Peu. Sabia que era você. Ó. Certeza. Vai lá, mano. Do 9 até o 17. Por gentileza. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando.
Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso, a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isso: amem uns aos outros. Amém. Muito bem, obrigado, Peu, obrigado. Se você prestou bastante atenção na leitura, você percebeu que por 3 vezes Jesus usou a palavra amigos, por 3 vezes, pelo menos na versão que eu tenho aqui. E são os 3 versículos que a gente vai se concentrar, tá bom? Versículo de número 13, versículo de número 14 e versículo de número 15, 3 declarações de Jesus sobre amizade. A gente primeiro vai tentar entender as declarações de Jesus no contexto em que ele fez. Depois a gente vai aplicar essas declarações para o nosso contexto, para o modo como nós entendemos a amizade hoje, para a partir daí a gente tirar algumas conclusões, tá bom? Então, primeiro vamos tentar entender o que é que Jesus está dizendo a respeito de amizade aqui. Primeira coisa, versículo de número 13, ele diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Primeira vez que Jesus usa a palavra amigos, aqui nesse contexto que nós estamos estudando, e Jesus usa para definir o amor como um amor supremo, o amor que se doa pelos seus amigos. É simples a gente entender o que Jesus diz. É simples da gente entender as palavras de Jesus. A nossa dificuldade, na maior parte das vezes, é entender a complexidade daquilo que Jesus está dizendo. A gente entende as palavras. A nossa dificuldade é entender e aplicar o conceito disso para as nossas vidas. A primeira coisa que Jesus está dizendo, então, é o seguinte: o máximo de amor que se pode medir, o máximo de amor que se pode verificar na vida de uma pessoa é quando uma pessoa se prontifica a doar a sua própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Aqui é claro que a gente tem 2 modos completamente diferentes de entender essa sentença. Primeiro, o modo literal, que é naturalmente o modo que Jesus está se referindo aqui, porque ele vai literalmente dar a vida pelos seus amigos. Ele vai literalmente morrer pelos seus amigos. Então, ele experimentará a morte para que os seus amigos experimentem a vida. Mas existe uma outra forma de entendermos essa afirmação de Jesus, que é no sentido de dar a vida, não apenas experimentando a morte, mas dar a vida no sentido de doar a vida, no sentido de viver junto, no sentido de viver em função. Ou seja, existem 2 meios de eu dar a vida por alguém. Eu posso entregar a minha vida para que aquela vida esteja à disposição daquela pessoa, ou eu posso me jogar na frente de alguém que atira, de um atirador, e a bala vai pegar aquela pessoa, me jogo na frente e eu dou a vida por ela. A qual dos 2 casos Jesus se referia aqui? É claro que Jesus, como nós falamos, literalmente vai dar a sua vida morrendo, mas ele também deu a sua vida vivendo. E é claro que Jesus não tem em mente que essa declaração provoque uma mortalidade em massa, que os discípulos saiam morrendo todos uns pelos outros, mas ele pretende justamente mostrar que, quando nós falamos de amizade, nós estamos falando de um amor no conceito de Jesus, no entendimento de Jesus sobre a amizade, é um amor que ultrapassa a qualquer outro amor que possa existir. Porém, não pura e simplesmente o amor por amigos. Não pura e simplesmente o fato de 2 pessoas serem amigos fazem com que o amor entre elas seja o amor supremo. Mas o que faz desse amor um amor notável, um amor destacável, é quando amigos estão prontos a dar a sua vida pelo outro amigo. Então, esse é o primeiro aspecto daquilo que Jesus está dizendo: um amor que se doa, um amor que se entrega, seja para dar a vida morrendo, seja para dar a vida vivendo. Então, ninguém tem maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Próxima afirmação que nós temos de Jesus sobre a amizade é no versículo de número 14, quando ele fala: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. É interessante que a gente costuma aceitar de muito bom grado quando Jesus nos convida a um relacionamento de amizade. A gente costuma aceitar de muito bom grado o versículo seguinte, por exemplo, de que ele não nos chama de servos, ele nos chama de amigos, mas a gente costuma passar liso nesse versículo quando Jesus fala: existe uma condição para que você seja meu amigo. Existe uma condição para que essa relação de amizade
se estabeleça entre nós e perceba, por um lado, o papel de Cristo, aquele que doa a sua vida pelos seus amigos. Mas quem são os amigos por quem ele vai doar? Aqueles que o obedecem, aqueles que fazem o que ele manda. Então percebe que a gente não está falando de um amor genérico, que nós não estamos falando de algo que alcança todos, mas de algo que alcança aqueles que se permitem serem alcançados, ou seja, aqueles que obedecem. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. Terceiro e último versículo que a gente vai observar aqui, versículo de número 15, quando ele diz: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, ao contrário, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, existe uma relação de senhorio entre Jesus e os discípulos. Existe, é claro que existe, porque ele acabou de dizer no versículo anterior que eles devem obedecê-los. Porém, apesar dessa relação, e justamente por conta dela, Jesus pode estabelecer algo com os seus discípulos, ele pode estabelecer algo a mais nesse relacionamento, que é quando ele fala, na verdade, vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Por quê? Porque Jesus acrescenta aqui o fator intimidade, ele acrescenta o fator confiança. Ou seja, por que vocês não são meus servos? Porque o servo é aquele que obedece porque foi mandado. O servo é aquele que obedece porque o Senhor fala. E quando o Senhor fala, ele não precisa explicar as suas razões. O que também é um conceito difícil para a gente, né? Porque desde pequeno a gente aprendeu aquela frase, aquela famosa frase, por quê, mãe? Então a sua mãe fala, faz isso, e você, mas por quê, mãe? E o seu pai fala, olha, faz aquilo, mas por quê, pai? E o porquê vai direcionar a gente para eu preciso entender as razões que estão por detrás da ordem que eu estou recebendo. E aí, como a gente comentou, se não me engano, no último encontro da Escola Dominical, que a gente fez online aqui no domingo passado na Aliança, existe uma dinâmica bem interessante quando a gente precisa saber as razões pelas quais alguém está nos pedindo alguma coisa. Quando nós precisamos saber e quando nós só obedecemos quando sabemos e quando concordamos, na verdade nós não estamos obedecendo a pessoa que manda, nós estamos obedecendo a nossa própria vontade. Por isso que é tão fácil quando alguém nos pede alguma coisa e nós concordamos que aquela coisa deve ser feita, nós obedecemos prontamente. Mas quando aquela pessoa pede alguma coisa e nós não concordamos, então aí nós temos uma dificuldade em obedecer e não obedecemos. Percebe que, na verdade, não se trata em dificuldade em obedecer esta ordem ou aquela ordem. Se trata de uma questão de quem é o seu Senhor. Se o seu Senhor é a pessoa que ordena ou se o seu Senhor é você mesmo. De novo, se você só obedece quando você concorda com a ordem, então, na verdade, não é a pessoa que você está obedecendo. Você está obedecendo a sua própria vontade. É por isso que Jesus fala que um servo, ele não fica perguntando para o Senhor o porquê das coisas. Ele não tem que entender as razões. Ele tem uma relação de obediência e de consequente confiança no seu Senhor. Então, se o Senhor mandou ele fazer, ele simplesmente vai lá e faz. Ele não se preocupa em entender as razões, ele não se preocupa em medir as consequências, ele simplesmente sabe que as consequências são por conta do seu Senhor. Então, ele vai lá e faz. Quando, por exemplo, Abraão recebe uma ordenança da parte de Deus, de que ele fosse até o monte, levasse seu filho e sacrificasse seu filho, nós poderíamos questionar uma série de coisas como nós questionamos até hoje, não é? Porque é uma ordenança da parte de Deus que traz uma série de implicações. Para Abraão, era mais ou menos como se ele dissesse o seguinte, olha, meu papel é obedecer. O papel de Deus é responder pelo que vai acontecer daqui para frente. Então, se você quiser saber, mas Abraão, você vai matar o seu filho? Eu vou fazer o que Deus pediu para eu fazer. Mas e se seu filho morrer, você vai ter descendência? E como que a sua esposa vai ver você matando seu filho? Olha, essas coisas pertencem a Deus. Eu vou só fazer o que Deus mandou eu fazer e a consequência pertence a ele. Percebe? Então, aqui o que Jesus está falando é que um servo age assim. Um servo simplesmente faz aquilo que deve ser feito porque o Senhor está mandando. Porém, no relacionamento de Jesus com seus discípulos, um novo elemento é inserido quando ele afirma, olha, eu tenho feito vocês conhecerem tudo aquilo que o Pai tem me feito conhecer. Ou seja, tenho compartilhado os meus segredos com vocês. Tenho compartilhado da minha intimidade com vocês. Vocês não estão às cegas. Vocês não estão obedecendo simplesmente porque está sendo dito. Vocês estão recebendo dos meus segredos. Vocês estão recebendo da intimidade que o Pai confia a mim. Então, por conta disso, eu não estou chamando vocês de servos, mas estou chamando vocês de amigos.
Até aqui tudo jeito, tudo, sei lá o que é isso, tudo jóia, tudo certo. Essas três questões, gente, esses 3 versículos, ou seja, primeira coisa, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Segunda coisa, serão amigos se fizerem o que eu ordeno. Terceira coisa, já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Obrigado, Sara, pela. Tudo jeito, tudo jeito. Eu acho que é tudo jóia e tudo ok. Aí você mistura, vira tudo jeito. Muito bem, gente. Agora eu queria que vocês entendessem o seguinte, ó. Precisa estar tudo bem mesmo, que a gente vai aprofundar agora um pouquinho aqui o entendimento dessas 3 questões, tá bom? Basicamente, Jesus fez algo aqui que é, ao conversar sobre amizade ou ao dialogar a respeito da amizade, ele considerar a amizade a partir de 3 aspectos. Primeiro aspecto, o do amor. Segundo aspecto, o da obediência. Terceiro aspecto, o da confiança. Guarda bem essas 3 palavrinhas, tá bom? Primeiro, o amor. Segundo, a obediência. Terceiro, a confiança, tá bom? Por quê? Perceba o seguinte: quando ele diz que ninguém tem maior amor do que este de dar a vida pelos seus amigos, ele define para a gente o que ele está falando quando ele fala sobre amor. Ele está falando de doação. Você precisa, sempre que estiver estudando a Bíblia, tomar bastante cuidado com o uso que a Bíblia faz da palavra amor e o entendimento que eu e você temos da palavra amor. Porque a Bíblia foi escrita numa época pré-romântica e eu e você estamos numa época pós-romântica. Significa que quando nós lemos amor, nós temos a tendência de entender o amor como um ato romântico. E aqui romântico não só no sentido homem e mulher, mas no sentido, mesmo amizade. A gente pensa amizade no sentido romântico, e a gente já vai falar mais sobre isso. Mas quando Jesus fala sobre amor, ele está pensando sempre em doação. É assim que a Bíblia define o amor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, que deu de si, se fazendo homem, vindo e entregando a sua vida. Ou seja, amor nas escrituras não é sinônimo de romance, não é sinônimo de sentimento gostoso, não é sinônimo de coisa agradável. Amor nas escrituras é sinônimo de doação. Então percebe que ele fala que o maior amor que nós podemos perceber é alguém que dá a vida pelo seu próprio amigo. E aqui a gente pode fazer um parênteses, permitir um devaneio um pouquinho, porque a gente sempre fala que o maior amor que nós conhecemos é o amor de uma mãe, não é? Mas como já passou maio, a gente pode começar a se perguntar umas coisas. Essa nossa definição que o maior amor que nós conhecemos é o amor de mãe, ela é uma definição bonita, é bom de nós falarmos isso para as nossas mães, mas o que Jesus está falando é o contrário. Jesus está falando, não o contrário, mas é algo diferente. Ele está falando que o maior amor que nós encontramos é de um amigo entregando a sua vida por um outro amigo. Minha sugestão é de que Jesus fala isso porque quando nós estamos considerando o amor de mãe, existe ali como a gente pode dizer, de herança, um laço hereditário, um laço de continuidade, ou seja, a mãe viu aquele filho saindo de dentro dela, ela é a genitora daquele filho, e por isso que ela ama tanto aquele filho. Então, a gente pode considerar que o amor de uma mãe, ele é um amor que, de certa forma, ele está condicionado aos seus filhos. Mas o amor de um amigo, não. O amor enquanto uma mãe ao se doar pelo seu filho, ela está se doando por alguém com quem ela tem laços que foram provocados pela vida, um amigo, ao doar-se por outro amigo, ele está se doando por alguém que ele quis criar laços. Ou seja, não é que ele se viu na condição de que ele tinha que fazer isso, ou não é que algum instinto dentro dele dizia que ele devia fazer isso, mas ele intencionalmente criou laços a ponto de doar a vida pelo seu amigo. Minha sugestão é que é por isso que Jesus considera tão elevado esse tipo de amor da amizade, tá bom? Fechando parênteses, a gente voltando para o texto aqui então, Jesus, primeiro prisma que ele define da amizade, o amor. De novo, não o amor romântico, mas o amor doação. E o que a gente pode perceber sobre isso? Que anteriormente, ele já disse no versículo 9, como o Pai me amou, assim eu vos amei. Ou seja, é um amor que tem uma referência. É um amor que se baseia no amor que o Pai tem pelo Filho, que o Filho teve por nós e que nós devemos ter pelo Filho, pelo Pai e uns aos outros. O nosso amor, ele é responsivo.
O nosso amor não é algo que nós decidimos amar, não é? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nosso amor é uma reação ao amor divino por nós. Então, a primeira coisa é essa dentro desse aspecto do amor. Devemos amar como o Pai ama o Filho e como o Filho nos ama também. E aí vem o convite de Jesus no versículo 10, permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor significa se permitam ser abraçados por esse amor. Permitam que este meu amor que eu estou oferecendo para vocês seja um caminho pelo qual vocês andem. Ou seja, percebe que Deus não está falando mesmo de algo romântico, ele não está falando sintam o meu amor. Ele está falando permaneçam no meu amor. Algo intencional, algo racional, algo que você decide permanecer no amor. Então, se a amizade tem esse aspecto de amor, se a amizade tem esse prisma de amor e o convite de Jesus é para que nós permaneçamos no amor, nós poderíamos perguntar para ele, falar, ok, Jesus, mas como que nós fazemos para permanecer no teu amor? Como que nós fazemos para caminhar nesse amor, para abraçar esse amor e nos permitirmos sermos abraçados por ele? De que modo podemos permanecer no amor? E a resposta está na sequência do texto, quando Jesus fala no versículo de número 10, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. E aí a gente é jogado para o segundo prisma. Lembra? A amizade sendo apresentada por Jesus, 3 prismas. O amor, a obediência e a confiança. Então, começamos nos perguntando a respeito do amor. Jesus fala que nós devemos permanecer no amor dele, e ao perguntarmos de que modo permanecemos no teu amor, ele nos diz que nós devemos permanecer no amor ao obedecer os mandamentos dele. Então, percebe que do primeiro prisma nós somos jogados para o segundo, porque mais uma vez a obediência se apresenta como uma característica da amizade de acordo com Jesus. E aí nós já vamos tentar aplicar isso para a nossa vida daqui a pouco, tá bom? E aí você poderia perguntar o seguinte, ok, vou obedecer Jesus. Isso significa, então, que eu sou um servo de Jesus? Porque se eu vou fazer aquilo que ele está mandando, se existe uma hierarquia nessa amizade em que ele está acima de mim e eu vou fazer o que ele está mandando, então isso não é amizade, então isso é servidão. Então isso é uma relação de servo e senhor. E aí que Jesus nos fala que não. Por quê? Porque nesse momento ele nos joga para o terceiro prisma ao entendermos que a amizade que ele está apresentando é uma amizade que versa a respeito de intimidade, ou seja, vocês não são servos porque eu estou compartilhando com vocês as razões pelas quais eu faço o que faço e as razões pelas quais eu ordeno o que ordeno. Ou seja, vocês estão sendo convidados para algo muito mais pessoal, particular e responsável do que simplesmente obedecer. Obedeçam os meus mandamentos. Mas eu não estou exigindo isso como alguém exige do seu servo, porque ao exigir que vocês me obedeçam, eu também estou compartilhando com vocês os segredos que o Pai compartilha comigo, que são as razões pelas quais eu estou colocando para vocês os mandamentos que eu coloco. E é aí que Jesus resume tudo isso quando ele fala essa obediência aos mandamentos, basicamente significa amem-se uns aos outros, ok? Então, faço a segunda pausa para perguntar se está tudo bem por aqui. Então, percebe o seguinte, ó. Vimos inicialmente que Jesus apresenta 3 versículos falando sobre a amizade, as 3 premissas de Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Segunda, vocês serão amigos se fizerem o que ele manda. Terceira, ele já não tem nos chamado de servos, mas tem nos chamados de amigo. E aí nós aprofundamos um pouquinho o conceito disso para entender o seguinte. Quando Jesus fala de amor, ele não está falando de um amor romântico, ele está falando de um amor doação. Segundo, quando ele fala de obediência, ele não está falando de uma obediência cega, mas ele está falando de uma obediência que conhece aquilo que é dito. E terceiro, quando ele fala sobre intimidade, ele está falando sobre confiança, sobre compartilhar, sobre abrir o coração, e ele nos mostra que é essa a amizade que nós temos, ou o relacionamento para o qual ele nos convida. Até aqui, tudo Jay? Sim, não? Responde pelo chat aí, gente. Ok. Muito bem, gente, muito bem. Então vamos lá. Agora a gente vai pegar isso e aplicar isso para a nossa vida, tá bom? E aí eu peço que você já vá pensando a respeito daquilo que a gente conversou lá no início, que é de que modo que isso facilita ou dificulta o nosso entendimento sobre as nossas amizades nos dias de hoje, tá bom?
Aplicando isso para as nossas vidas, então, aplicando esse entendimento de Jesus, essa trilogia da amizade, amor, obediência e intimidade para as nossas vidas, nós vamos perceber que nós temos algumas dificuldades aqui. Na verdade, eu acredito que nós temos uma grande dificuldade em cada uma dessas áreas. Vou explicar para vocês o porquê e a partir daí a gente tenta entender um pouquinho melhor, tá bom? Acredito que quando a gente pensa sobre amizade, no nosso contexto, quando nós falamos sobre amizade nos nossos dias, a gente tem uma noção muito, mas muito diferente da que as escrituras têm quando falam de amizade. Eu acredito que nós não experimentamos aquilo que a Bíblia promete que acontece dentro de um relacionamento de amizade, porque na verdade nós estamos falando sobre coisas diferentes. Eu ousaria dizer que boa parte dos cristãos, dos jovens cristãos, não tem amigos, mas acham que tem. Acham que tem porque tem relacionamentos parecidos com a amizade, mas não algo como a Bíblia define, não uma amizade como a Bíblia apresenta. E por isso que é interessante até, né, quando a gente vê exemplos que a Bíblia coloca de amizade, como a amizade de Davi e Jonatas, como a amizade de Jesus e João, a nossa sociedade tende a ver essas amizades com um pé atrás, porque não parece, parece algo a mais ali, parece que Davi está... por quê? Justamente porque a gente não entende a amizade como a Bíblia apresenta. Então perceba o seguinte, ó, nesse primeiro prisma, nesse primeiro aspecto sobre o amor, eu já antecipei um pouquinho para vocês que nós temos um problema sobre o romantismo, não é? Então, quando nós falamos sobre amizade e sobre o amor entre amigos, nós tendemos a ver alguma coisa que está muito mais relacionada com afeto, muito mais relacionada com convivência do que de fato com doação. Dificilmente eu e você já nos imaginamos dando a vida pelos nossos amigos. Dificilmente a gente imagina a amizade nesse modelo que Jesus está apresentando. A gente imagina a amizade no modelo que Hollywood nos apresenta. A gente imagina a amizade no modelo que as músicas nos apresentam. Por quê? Porque dentro desse aspecto romântico, o amor sempre vai ser algo que eu recebo e nunca algo que eu dou. O amor é sempre aquilo que eu espero que o outro faça por mim, enquanto nas escrituras o amor é sempre doação. Me vem à mente agora aquela música... me vem à mente só a música, não vem de quem, tá bom? Mas é aquela música que diz assim, quero um amor... quero um amor maior que eu. Deixa eu ver se é essa música mesmo. Mas que ele fala literalmente sobre um... Jota Quest. Do Jota Quest, essa, né? Eu só não lembro se é essa que eu queria lembrar, porque é um pedaço que ele fala assim, literalmente eu quero... Nossa, fugiu. É literalmente um amor egoísta, tipo, eu quero ser amado, eu quero um amor, não importa o que, não importa de quem, não importa da onde. Tô tentando lembrar, gente. Peraí. Se alguém tiver uma luz aí, me ajuda. É um negócio assim, um amor para chamar de meu, quero um amor para chamar de meu e... Enfim, se eu ficar pensando aqui não vai vir. Mas se alguém lembrar aí, me socorra, tá bom? Mas é essa a mentalidade que a gente tem sobre o amor. É um amor que essencialmente é egoísta mesmo, é um amor que quer se sentir amado, é um amor que quer que os outros expressem constantemente. E daí, por isso que é tão estranho, dentro das escrituras, o conceito que a gente tem de amor, de, por exemplo, eu não me sinto amado por tal pessoa. Então eu não sinto por que continuar essa relação. Nas escrituras nunca se fala sobre se sentir amado. Percebe? Vocês estão conseguindo perceber a diferença? Ou seja, amor nas escrituras não é mesmo um sentimento, é uma doação. Não é algo que o outro faz por mim, mas é algo que eu faço pelo outro. É algo que independe da ação do outro. Por isso Jesus fala do amor como aquele que se doa, aquele que se entrega, e nós falamos do amor como aquilo que nós recebemos, como aquilo que o outro faz por nós. Daí que o nosso conceito de amizade fique sempre restrito a aqueles exemplos, né? O amigo é aquele que te liga às 3 da manhã e você sabe que ele vai estar lá para te atender. Amigo é as fotos de amizade, é aquela coisa de comer pizza, é aquela coisa de sair depois do culto, é aquela coisa de viajar junto. E é uma ideia tão diferente da que as escrituras apresentam, tão diferente, porque o conceito de amor que nós estamos falando é um conceito de amor diferente, ok? Então, primeira coisa
primeira dificuldade que nós temos para aplicar esse texto nas nossas vidas é justamente porque a forma como nós entendemos amor é diferente da forma como as escrituras apresentam o amor. Segunda característica, também tem um problema para a gente. Por quê? Porque é completamente estranho para nós que Jesus jogue a questão de obediência dentro da amizade. Completamente estranho. Inclusive, nós achamos que não pode existir amizades para nós, nos nossos dias. A amizade tem um pressuposto, que é a amizade acontece entre iguais. Então, a amizade acontece entre pessoas que sabem que ninguém quer se achar um mais do que o outro. Ninguém está acima do outro. E aí nós colocamos aquele versículo, não é, de falamos coisas do tipo assim, ninguém é melhor do que os outros. Somos todos iguais. Aos olhos de Deus, somos todos iguais. E a Bíblia não está falando exatamente isso. A Bíblia está falando que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas a gente ouve algo, não lê a Bíblia, e aquele algo se repete tanto na nossa mente que a gente passa a ver as coisas assim, ok, somos todos iguais. Não, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui somos todos iguais, aqui... E a Bíblia claramente está apresentando que nós devemos considerar os outros como superiores a nós. Porque é utópico você achar que somos todos iguais. Primeiro, porque não somos. Temos as nossas diferenças, temos as nossas a maravilha da diversidade que Deus criou, e segundo, porque não somos mesmo todos iguais. Não adianta você olhar para as pessoas ao seu lado e achar que você é bom na mesma medida, nas mesmas coisas que a pessoa é boa. Não, você não é, e você não precisa ser. Você não precisa entender que nós somos todos iguais. Mas esse é o bordão repetido pela nossa sociedade. E isso é o que nós acreditamos, que para uma amizade acontecer, tem que ser todo mundo igual, e Jesus tasca a hierarquia dentro da amizade. E aí a gente tem um choque aqui, porque pensar assim, como ser amigos em um relacionamento que tem hierarquia? Como estabelecer uma amizade dentro de um relacionamento que tem hierarquia? E é interessante porque quando você começa a pensar um pouco nisso, você vê que não é algo encabido. Por exemplo, quando você tem uma empregada doméstica. E essa empregada doméstica entende muito bem o seu papel de empregada e executa com excelência o seu papel de empregada, e ao mesmo tempo você tem uma família a quem essa empregada trabalha que entende muito bem o seu papel, que executa muito bem, ou seja, não abusa do serviço prestado, mas entende a relação, sabe ser um patrão de verdade. Não é raro encontrarmos um caso de amizade entre patrão e empregado. Não é raro. É claro que, aliás, não é impossível. É claro que é raro, né? Mas acontece. Acontece de você ter uma família que considera um empregado como parte da família, de tanto que quer bem, de tanto que considera bem. Por quê? Porque é possível, sim, existir hierarquia dentro da amizade. E eu acho, na verdade, eu vou até um pouquinho além de dizer que para a gente entender a amizade como Jesus está colocando, essa amizade só acontece quando nós entendemos os outros como superiores a nós mesmos. Em que sentido que eu quero dizer isso? Parece que a amizade é algo que acontece ali, uma mágica, um mistério, acontece uma mágica e um mistério ali dentro, em que este amigo é superior a este amigo, ao mesmo tempo que este amigo é superior a este. Então, para este, o outro é superior, para o outro, este é superior, e isso não está se anulando, ou seja, não existe uma verdade em que este é ou este é, como se alguém fosse julgar de fora, porque, de fato, os dois se consideram assim. Se você tem um bom relacionamento de amizade, possivelmente você vai entender aquilo que eu estou dizendo. Eu tenho amigos que eu facilmente me considero inferior a eles, considero eles superiores a mim, eu facilmente busco a ajuda desses amigos quando eu preciso de orientação, e quando esses amigos falam que eu devo fazer alguma coisa, eu me vendo para eles. Eu já mais de uma vez falei assim, ó, eu acho que esse não é o caminho, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu vou me dar mal seguindo esse caminho aí, mas se você está falando, eu vou fazer. E faço, entende? E faço feliz por ter um amigo que me orienta da forma como me orientam. Agora, a ironia acontece que, ao mesmo tempo, 5 minutos depois,
esses meus amigos me ligam para algo parecido, entende? Ou em outra situação, ou seja, é literalmente um relacionamento em que um reconhece a superioridade do outro, ao invés de ficarmos na utopia de somos todos iguais, e ao menor passo que alguém dê para ficar acima do outro, já acabou a amizade porque ele está se achando melhor do que eu. Não, é de fato um relacionamento em que se reconhece o outro como superior a si mesmo. Por isso, perceba, Jesus coloca a hierarquia dentro da amizade, e esse é um conceito tão difícil para a gente. O último aspecto que eu quero mostrar como é difícil a gente aplicar na nossa realidade é o aspecto que Jesus coloca da intimidade. Intimidade que é fruto de uma confiança. Temos dois extremos que dificultam nesse aspecto aqui. O primeiro deles é o seguinte: a nossa intimidade já foi para o espaço tem bastante tempo. Não são tempos em que nós reservamos a intimidade para os nossos amigos. São tempos em que a nossa intimidade é exposta, de modo geral, claro, nas redes sociais. Em que quando algo muito bom te acontece. Quer ver um teste? Faz esse teste aí para você perceber o quão corrompido você está ou não. Quando algo muito bom te acontece, muito bom, qual a sua primeira reação? Pegar o telefone e falar pra ou falar pro que aquilo aconteceu com você, ou pegar o celular, ir para uma rede social e contar para todo mundo o que aconteceu. Esse impulso vai definir se, na verdade, você vê a sua intimidade como algo a ser preservado para os seus amigos, ou se você vê a sua intimidade como algo que tem que ser apresentado para todos aqueles falsos amigos que nós temos nas redes sociais, não é? Essa banalização da amizade, essa generalização da amizade, né? Desde os tempos de Orkut, que cada um de nós tínhamos lá seus 100, 200, 500 amigos, no Facebook, que nós temos tantos amigos, e a palavra ali literalmente amigos, porque se estabelece uma relação obrigatória, não é? Então, se você tem um amigo no Facebook, não dá para você ser amigo da pessoa sem ela ser amigo também. Por isso, amigo. No Instagram, no Twitter, você pode seguir a pessoa sem que ela te siga de volta, por isso, seguidores. Mas a gente vive uma banalização da amizade. E não apenas da amizade, mas da nossa intimidade também. Por um lado, nós vemos esse tipo de relacionamento em que nós abrimos nossa intimidade. Por outro, não. Então, perceba que interessante. Parece que hoje nós abrimos a nossa intimidade para todo mundo, porque quando algo bom te acontece, você quer contar aquilo para todo mundo. Mas perceba como que, ao mesmo tempo, na mesma proporção em que abrimos as coisas boas para todo mundo, estamos fechando as coisas difíceis, inclusive para os nossos amigos. Por isso, que versículos na Bíblia extremamente claros, do tipo, confessem os seus pecados uns aos outros, nós não obedecemos. Nós falamos, né? Então, mas isso é complicado, né? Porque hoje em dia você vai confiar em quem? E aí você confia na pessoa e a pessoa conta para. É difícil, né? É difícil obedecer. Meu, como que você vai confessar assim, ó, olha, eu não sei, eu acho que eu não estou nesse ponto. E a gente racionaliza, a gente faz de tudo, menos obedecer o que o versículo está falando. Por quê? Porque nós falamos que é difícil encontrar pessoas em quem nós confiamos. Ao mesmo tempo, quando se tratam de coisas virtuosas para nós, a gente espalha nas redes sociais. É muito, muito, muito interessante observar isso, gente, muito interessante mesmo. A gente vive situações assim, por exemplo, se algum amigo fez uma prova de vestibular, uma prova de autoescola e ele não passou, então não se comente naquele assunto, porque a pessoa não vai estar bem, não é? Quando ela passar, ela não só vai comentar, como ela vai colocar nas redes sociais para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Percebe? Então, os nossos fracassos são silenciados, os nossos sucessos são gritados do telhado. Por quê? Porque a gente precisa entender essa tendência que nós temos de, por um lado, a nossa intimidade ela está espalhada quando são coisas boas, por outro lado, quando são coisas ruins, ela está guardada de modo que nem os nossos amigos têm acesso a ela. Então, percebam o seguinte, esse tripé que Jesus coloca, amor, obediência e intimidade, tem uma dificuldade muito grande de ser entendido por nós, porque Jesus apresenta o amor como doação, nós entendemos o amor como um sentimento que eu recebo. Jesus apresenta a amizade a amizade como obediência, nós entendemos a amizade como algo que acontece entre iguais. Jesus apresenta a amizade como um ambiente de intimidade e nós estamos perdidos com a nossa intimidade, ou contando para todo mundo, ou não contando para ninguém. Minha última parada, até aqui, tudo G. O Perna está falando que no caso dele não comentaram. Ô, Perna, no seu caso, qual caso?
Qual das vezes? Explica certinho aí pra gente. Primeira, segunda, terceira ou a quinta? Não, da CNH eu entendi, mas qual das vezes da CNH? Isso que eu não entendi. Thiago, Gente, tudo ok? aqui, viu, Thiago? Tudo ok, gente? Tudo certo? Entenderam o que eu coloquei até aqui? Ok, tudo certo. Então, beleza. Então, agora eu vou abrir para vocês, para nós conversarmos o seguinte. De que maneira que vocês, de que maneira que vocês acreditam que esses aspectos todos da amizade que nós estamos comentando, eles são aplicáveis nos nossos dias, especialmente quando nós olhamos esse tempo que nós estamos vivendo de amizades virtuais, não é? Em que parece que nos últimos dias fomos ensinados a viver o virtual de uma forma diferente com a qual estávamos acostumando. O que vocês acham que se torna mais fácil, o que se torna mais difícil, onde estão as facilidades, onde estão os desafios? Com vocês. Abram seus microfones, abram seus corações. Que foi, Peu? Eu só tô vendo o Peu aqui, gente. O resto tá tudo de câmera fechada, então só vejo algumas fotinhas bonitinhas e um monte de letra. Mas queria ouvir vocês a esse respeito. Vamos lá. Que é desafio, né? A palavra de Deus desafia a gente, então estou aqui pensando aqui, porque de fato essa quarentena aí, de certa forma, tem me feito pensar bastante, né? Você falou da questão da confiança e tudo mais, porque geralmente a gente, por coisa tão banal, a gente já quer sair comentando as coisas com todo mundo e de fato a gente não faz aquilo que precisa fazer, né? Uhum. Sim. Não tem aquela. Realmente a gente precisa de um amigo, não só de um, né? Mas precisa de fato daquela pessoa em quem a gente confia. Uhum. O pessoal fala aí também, é porque só eu e é fogo. Mas é verdade isso aí que você falou, Peu. De fato, a gente faz falta, né? Você ter pessoas em quem você confie, ao mesmo tempo que nós devemos ser pessoas confiáveis também. E a gente fica se perguntando assim, poxa, mas como é que eu vou confiar em alguém? Eu não sei, né, no que vai dar, especialmente quando a gente já viveu um pouquinho para trazer os nossos calos da vida, né, confianças que nós tivemos e que foram quebradas. Isso é ruim, mas não muda o fato de que o homem não é uma ilha, não é como diz aquele escritor antigo, de que o homem não é uma ilha, de que nós precisamos dos relacionamentos e que relacionar-se é você confiar. E por mais que a gente corra o risco de quebrar a cara, é essa a essência da confiança, não é? E é a gente trazer aqui, eu acho que talvez aplicando aí para tentar diferenciar a amizade cristã de uma amizade não cristã, é a gente entender justamente que não é simplesmente você contar o seu segredo para alguém, a pessoa guardar o segredo, mas é você entender a seriedade com a qual a pessoa entende, a seriedade com a qual você entende a amizade, não é? E entender que no final das contas, o nosso relacionamento com um amigo, a forma como lidamos com um amigo, tem muito a ver com a forma como nós lidamos com o próprio Deus, com a forma como nós entendemos nosso cristianismo mesmo, né? Que mais, gente? Posso falar? Eu Pode? acho assim, amizade é uma coisa séria, você confiar muito na pessoa, porque eu acho que qualquer pessoa já quebrou a cara, porque às vezes a gente quer expor muito as nossas coisas. Hoje em dia, se a gente for para pensar, tudo a gente quer expor, né? O que a gente faz, o que a gente deixou de fazer, e às vezes a gente Uhum. conhece uma pessoa, mal conheceu, já quer contar as coisas, e é complicado, né? E assim, eu já quebrei muita cara, acho que todo mundo, questão de confiança é algo muito sério, né? Você confiar mesmo na pessoa, porque ela vai te dar para trás, entendeu? Uhum. Concordo. Concordo que a gente não pode sair logo de cara, a gente abre a nossa intimidade muito rápido para as pessoas, né? Mas volto a lembrar Tiago ensinando a gente que a gente tem que ter algum amigo que conhece inclusive os nossos pecados.
E o fato da gente, de as pessoas serem difíceis de confiar, não é uma licença para nós não fazermos isso, porque pensa, gente, se todo mundo concorda que as pessoas são difíceis de confiar, todo mundo está concordando que nós não somos confiáveis. Vocês entendem? Se eu falo assim, o pessoal não é confiável, aí o Peterson também fala, o pessoal não é confiável. Então eu tô falando que eu não sou e o Peterson tá falando que ele não é. E eu tô falando que eu não confio nele, ele não confia em mim. Então no final das contas é uma crítica meio bumerangue, né? Que a gente atira e ela volta e pega a gente em cheio, não é? Mas sim, eu diria que sabedoria é preciso, mas também é preciso a gente confiar em alguém. O que mais, gente? Semana passada na Unijovem a gente fez um encontro também aqui pelo Meet, e a temática da noite era Jesus faria amizade virtual, né? E o assunto foi abordado pela Ariela, e foi realmente isso que você acabou falando, né? E um ponto que a resposta dela foi que não, né? Jesus não desfaria amizade virtual, mas desfaria o motivo pelo qual a gente busca, o que seria aquilo, a consequência, né, de nossa amizade. Então ela foi muito na questão trabalhou bastante na questão do reconhecimento, mas ela trabalhou, né, a conclusão dela foi que nós possamos ter uma amizade firmada, alicerçada no Evangelho, que possa, né, até, por exemplo, assim, vamos citar o caso do Peu, né, o Peu está lá em Uberaba, lá em Minas, mas mesmo assim a gente consegue ter esse relacionamento, a gente consegue estar aqui participando do Evangelho. Então eu acho que essa é uma discussão boa também, para agregar aí dentro da temática. Eu acho, Lucas, que a distância em si, ela não prejudica em nada na amizade. Em nada. Ela pode prejudicar em algo, mas na verdade aí já não é a distância, é um pecado nosso, que é o seguinte. Quando a gente está distante, quando a gente está no virtual, a gente tem aquela tendência de esconder o que nós não queremos mostrar e mostrar só aquilo que nós queremos, não é? E para uma amizade se torna muito ruim, porque daí a pergunta é assim: quando você cair, quem é que vai te mostrar que você caiu? Quando você tá errado, quem é que vai falar, cara, você tá errado, se você só mostra as coisas boas para as pessoas, não é? Então, isso é ruim, mas percebe que o problema aqui não está no virtual, o problema está no nosso caráter, não é? Em querer passar uma falsa imagem, uma falsa aparência. Se a gente for olhar bem, as amizades nos tempos bíblicos, não é? Mantida à custa de tinta, caneta, ali, pena, né? Não é nem caneta, tinta, pena e a distância. A distância. Paulo nem sempre está com seus amigos, especialmente ali, né, em Paulo, e a gente percebe muito isso. Então a gente vai perceber assim, eles tinham muito, muito, muito mais dificuldade do que o que nós temos, mas conseguiam manter um relacionamento genuíno de amizade. O que eu acho que nos falta? Uma coisinha chamada intencionalidade. Intencionalidade significa você parar com aquela bobeira de achar que as coisas acontecem por conta própria, sabe? Tipo, a nossa amizade aconteceu do nada, assim, foi o destino que quis, foi o acaso que quis, e você fazer acontecer. Gente, se você tem uma pessoa que você admira, que você fala, meu, eu queria ser igual a essa pessoa, gruda na pessoa, se aproxima da pessoa, deixa claras suas intenções, fala, olha, te admiro por isso e quero te seguir para eu aprender a fazer isso com você e começa a fazer o negócio acontecer intencionalmente. Quer ver uma coisa simples e que dá muito resultado? Muito resultado? Pega um horário e fala, nesse horário, semanalmente, eu e você vamos parar para orar toda semana. Você me fala como está a sua vida, eu te falo como está a minha vida, e a gente não vai negociar esse horário por nada. Esse horário vai ser importantíssimo para a gente. Ou então, vamos ler esse livro e cada semana a gente vai conversar sobre o que está acontecendo ali. É simples demais, mas isso traz para a amizade um caráter de que ela tem uma intenção, ela tem um porquê, ela não é algo que está solto esperando o próximo BK, esperando a próxima saidinha ou alguma coisa assim. Não, ela tem um porquê, ela tem uma razão para acontecer. E isso faz com que a gente comece a direcionar a amizade para saber, não, eu tenho quem contar. Essa dificuldade que eu estou passando, eu tenho com quem compartilhar, eu tenho com quem orar. E aí a gente percebe a coisa acontecendo. Então percebe que é muito menos uma questão de falta de presença e muito mais uma questão de intencionalidade, de querer direcionar aquela amizade e dar uma utilidade para ela, né? Ô, Thiago, e abordando isso que você acabou de falar,
já cai na questão da racionalidade, né? Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, logo quando eu comecei a ouvir sobre o Evangelho, eu ouvia sempre, você deve amar Deus, você tem que amar Deus. Mas eu falava, cara, como que é que eu amo a Deus? Eu perguntava, pedia conselho para o pastor, e ele sempre me falava, o amor a Deus, você tem que entender, e cai muito naquilo que você falou. A gente olha para a nossa vida e acha que o amor de Deus é como o nosso amor, né? Da questão de você realmente amar a Deus no sentido de, por exemplo, assim, eu vou amar aquela pessoa, então eu vou amar o próprio Deus, mas com um amor de paixão, né? Com um amor do ser humano. E é algo muito, muito diferente quando a gente olha para as Escrituras. Exatamente. Porque realmente vai totalmente contra aquilo que o mundo prega. Hoje em dia, falando de amor também, a gente vê muito sobre o amor próprio, né? O pessoal fala muito isso aí fora, mas quando a gente olha para a Bíblia, não tem nada a ver com aquele amor que a gente acha que é o amor. Isso é realmente a renúncia, né? Aquele amor racional, aquele amor de entrega. Exatamente, Peu, exatamente. E você falando agora, eu lembrei a música que eu estava buscando naquela hora, que mostra bem claro essa diferença do amor que a Bíblia mostra e o amor romântico, pós-romântico que nós temos. Eu sei que alguns de vocês talvez gostem da música, mas é a música Segredos, do Frejá. Gente, olha essa letra. Eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver. Percebe a expectativa sendo projetada sobre alguém que você vai colocar a razão de viver na outra pessoa. Leia Eclesiastes ou ouça o episódio número 4, Rafinha, que a gente gravou do podcast sobre Eclesiastes, 4, né? E você vai perceber como que Eclesiastes fala sobre o problema da gente colocar isso aqui, ó, razão para viver, em coisas que não têm condições de ser a nossa razão para viver. E as feridas dessa vida eu quero esquecer. Ou seja, um amor para quê? Para esquecer as feridas da vida, né? Ou seja, amor virou ópio, o amor virou algo que vai te anestesiar das feridas dessa vida. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom para mim. Certo? Percebe a diferença? Procuro um amor que seja bom para mim. É isso. E nas escrituras você não procura um amor que seja bom para você. Você procura um amor para você se doar pelos outros, para você se entregar pelos outros. Então, por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade em entender o sentido do que Jesus está falando, porque Jesus fala as coisas em um conceito, em um contexto, e nós entendemos o nosso contexto, e amor é um deles. Gente, amor nas escrituras não é frejar. Amor nas escrituras é intencionalidade, é doar-se pelo outro. Lembra de João 3,16? Deus amou tanto o mundo que deu, tá bom? E aí você vai entender essa relação entre amor e doação. Mas é isso aí, Peu. O que mais, gente? Nossa, que silêncio, não é o possível. Se fosse minha aula na escola aqui, eu ia achar que todo mundo já foi dormir, né? Vocês deixaram a câmera aí, o celular aí e foram dormir, né, gente? Se ninguém quiser falar mais nada, eu vou devolver pro Lucas aqui. Deixa eu só falar um negócio, então, antes aqui que eu lembrei. Eu perguntei no Mociba se alguém tinha alguma coisa sobre amizade, e o Diego falou uma coisa lá sobre a dificuldade da gente ter amizade com pessoas não cristãs, né? Pessoas de outras religiões e tal. Acho que já foi meio respondido lá pelo próprio pessoal, mas só lidando com essa questão, amizade, a gente sempre tem que pensar qual que é o objetivo que a gente tem com cada amizade, gente. Eu acho que isso vai levar a gente a pensar bem sobre até onde você consegue ir com uma amizade com uma pessoa com uma fé diferente da sua. Eu acho que não dá para chamar de amizade nos termos que Jesus coloca aqui. Nós devemos ser próximos das pessoas, próximos bastante para que elas nos conheçam e conheçam o Cristo que vive em nós. Mas a amizade
amizade nesses termos de confidência, nesses termos de obediência aos mandamentos, nós vamos encontrar essencialmente com pessoas que compartilham da mesma fé que a gente. Essa amizade com pessoas não cristãs, ela, é claro, vai acontecer num nível muito mais superficial, num nível justamente para que nós possamos compartilhar o evangelho com essa pessoa. Mas acho que isso já foi respondido no grupo lá, pelo menos o que eu li das 300 mensagens. Certo, gente? Alguma pergunta, dúvida ou não? Juninho, você quer que eu responda no grupo ou não? Porque você apagou aqui, né? Ou respondo no particular depois? Pode responder? Beleza. Eu recebi uma pergunta anônima aqui que diz o seguinte: aquilo que você falou de que nós temos que ver todos sendo superiores a nós. Ele falou isso. Vazou fora. Oh, Jesus. Mas não foi Juninho, não. Foi um anônimo. E o anônimo disse assim: aquilo que você falou, que nós temos que ver os outros sendo superiores a nós. Esse tipo, eu ver um bandido na minha frente, eu não vou falar que sou superior a ele, mas eu sei que não sou ruim igual ele. Não sei se entendeu. Entendi, Juninho, entendi. O que a gente tem que pensar aqui? Primeira coisa, não é que eu estou falando que nós temos que ver os outros superiores a nós mesmos. A Bíblia fala, isso é um mandamento bem claro das Escrituras. Não tendo em vista cada um propriamente o que é seu, mas cada qual também o que é dos outros, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. O livro de Filipenses, capítulo número 2, vai nos ensinar a respeito disso, tá bom? Como que a gente aplica isso então? Gente, a gente aplica isso no seguinte sentido: quando eu vejo um ladrão e eu olho para aquele ladrão e eu me sinto superior a ele, talvez eu vou me sentir superior a ele no sentido humano, no sentido de que ele está roubando e eu não estou, de que eu sou um bom cidadão, cumpro a lei, mas ele não cumpre. Então, nesse sentido, eu vou me sentir superior a ele. Qual que é a grande questão? A grande questão é que quando eu paro para pensar quem de fato eu sou, eu vou entender que eu sou alguém que foi alcançado pela graça de Deus e que a pessoa não foi. E nesse sentido, ele precisa mais do amor de Deus, ele precisa mais da minha piedade, precisa mais da minha oração, vamos colocar assim, do que eu, porque eu fui alcançado pela graça e ele não foi, percebe? Agora, essencialmente também, a gente tem que lembrar o seguinte, Juninho, quando Paulo fala sobre isso, o contexto ali, ele está falando com a igreja. Está falando com a igreja. Claro, dentro da igreja você vai olhar pessoas e falar, mas fulano superior a mim, como é que eu vou enxergar isso? Bom, é só nós nos vermos sem a graça de Deus e nós vamos entender o quanto que nós somos menos do que aquilo que nós consideramos ser, não é? Mas entendi, sim, a sua pergunta e acho que ela ajuda a gente a lembrar esse aspecto da graça dentro da amizade, tá bom? Mas valeu aí pela pergunta. Perna, você tem alguma pergunta ou não? Não, hoje eu não tenho. Só queria zoar mesmo quem faz pergunta, é isso? É isso mesmo? É meu papel, né? Muito bem, cara. Que Deus te abençoe pelo seu papel aí. Mais alguém, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Não, né? Lucas, acho que é com você então. Acho que ninguém quer dizer mais nada aqui. Então acho que é contigo.